Glória a Deus. Parabéns ao Ministério Soteria, parabéns ao coro Canto com as Mãos. Obrigado pelo louvor que pudemos testemunhar, feito pelos irmãos ao Senhor, juntamente com todos nós, igreja, nessa manhã. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho escrito por João. Hoje, neste domingo, nós trabalharemos um trecho do capítulo 1 de João, do verso 14 até o verso 18. O verso 14 agora pela manhã e os demais à noite. E eu quero deixar aqui para os irmãos que o resumo das duas mensagens está no boletim, na pastoral do seu boletim. E mesmo que muitos PGMs estejam de recesso, nós preparamos também o estudo de PGM com as perguntas, com o quebra-gelo. Então, se o seu PGM continua ainda nesse mês de janeiro, está em atividade nesse mês de janeiro, sabemos que muitos irmãos tiram esse mês para viajar, para estar de férias com a sua família, mas se o seu pequeno grupo multiplicador permanece funcionando, você tem o seu estudo aqui, e assim será durante todo o mês de janeiro também. Os demais pastores da igreja, escalados para cada um desses domingos do mês de janeiro, vão preparar o estudo de PGM. Mesmo se o seu grupo estiver de recesso, de férias, durante esse mês de janeiro, você também pode utilizar esse estudo para a sua devoção particular, ou até mesmo para o culto doméstico na sua casa. Então, a igreja mantém a mesma dinâmica normal do ano, nesse mês de janeiro, com relação à pastoral e aos estudos de pequeno grupo multiplicador. Tudo bem? Muito bem, João capítulo 1, verso 14. Leremos esse texto nessa manhã apenas, esse verso, e a partir daí nós vamos trabalhar o tema desse mês, anunciemos o amor gracioso. Diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia se manifeste entre nós e sobre nós, para que nesses poucos minutos que teremos, ó Deus, de estudo desse versículo, o Senhor trate o nosso coração, o Senhor confirme em nossa mente a doutrina, a sã doutrina, o Senhor alimente a nossa vontade para proclamarmos essas verdades por onde o Senhor nos levar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e eu peço que, a despeito da fragilidade deste vaso de barro, deste servo do Senhor, que o Senhor fale com a Tua igreja pela Tua misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como foi falado no início, o tema desse mês, anunciemos o amor gracioso. Vamos repetir mais uma vez, para ficar gravado no nosso coração, o tema desse mês de janeiro para a nossa igreja? Anunciemos o amor gracioso. Mais uma vez, anunciemos o amor gracioso. Muito bem, o texto base está lá na primeira carta que o apóstolo João escreveu, lá no capítulo 3, verso 16. Mas aqui eu quero voltar para o Evangelho de João, para o início do Evangelho de João. Porque quando nós trazemos esse tema, esse desafio, anunciemos o amor gracioso, nós precisamos nos perguntar: que amor gracioso é esse? O que é isso? Do que estamos falando? O que devemos anunciar? O que devemos pregar? O que devemos propagar? Se o tema nos desafia a anunciar algo, nós precisamos perguntar: o que é esse algo?
E de fato, queridos, muitas vezes o amor de Deus ele fica um tanto quanto sem definição. Foi muito feliz a escolha da convenção em propor o cântico que fizemos agora há pouco aqui no momento de dízimos e ofertas como a canção tema desse ano para a nossa convenção. Porque naquela canção a compositora ela traz alguns versos que são muito precisos em apontar para a verdade do Evangelho. Nós somos pecadores, nós somos insuficientes, nós somos fracos, nós não atendemos o padrão perfeito de Deus. E não atendemos esse padrão perfeito por causa de nós mesmos. Nós optamos em Adão, toda a raça humana escolheu em Adão voltar suas costas contra Deus. E isso então manchou a nossa natureza, trouxe sobre nós um peso de culpa, que faz com que estejamos irremediavelmente separados de Deus, a não ser que Ele mesmo, e somente Ele, por um ato da sua graça soberana, um ato da sua escolha, da sua própria determinação, Ele decida vir até nós e nos resgatar do nosso lamaçal de pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos, mas há uma boa notícia, Deus decidiu nos salvar. E todo aquele que crê naquilo que Ele já fez, não naquilo que Ele fará, não naquilo que Ele pode fazer mediante aquilo que você fará, mas aquilo que Ele já fez, e somente baseado naquilo que Ele já fez, eu e você podemos ter uma nova vida, ter verdadeira vida, ter vida abundante, vida eterna. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, deixa isso muito claro, porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Um mundo de trevas, um mundo de pecado, um mundo de rebeldia contra Deus. E esse mundo rebelde contra o Senhor foi amado pelo próprio Senhor, por Deus, ao ponto dele entregar, dele dar, dele doar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Meus irmãos, essa mensagem ela é poderosíssima e ela exige uma resposta, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé, que também é dom de Deus, ela é a resposta necessária à oferta do Evangelho. O Evangelho é ofertado livremente para que aquele que crê seja salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos criou perfeitos, nós escolhemos o pecado, Deus agiu em Cristo Jesus com graça para nos salvar. E diante de tudo isso, a resposta que devemos dar é arrependimento e fé. Mais uma vez, o amor gracioso de Deus está presente nessa mensagem tão simples, a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que você pode contar para qualquer pessoa, ela é fácil de entender, ainda que só possa ser aceita pela intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a mensagem que a igreja deve anunciar e a igreja deve pregar. Agora, como Deus pode nos ofertar salvação se estava sobre nós o peso da condenação do pecado? Aí nós olhamos para esse verso tão conhecido que talvez você saiba até de cor. E nele nós podemos perceber três verdades. O texto ele é muito bem dividido, é apenas um versículo. E a primeira parte diz:
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós vemos a realidade da encarnação do Verbo, encarnação do Filho, de Jesus Cristo. Sem a encarnação do Verbo, não seria possível a nossa salvação. E, por quê, pastor? Se Deus pode tudo, Ele poderia só estalar o dedo e salvar a gente. Se Deus nos salvasse no estalar de dedos, Ele seria justo? Para pensar. Diante de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, Deus simplesmente olhasse para a gente e falasse assim: não, agora essa humanidade perversa, assassina, maldosa, violenta, imoral, ela agora não tem mais sobre si nenhum pecado. Pronto, Deus estalou o dedo, acabou o pecado. Se assim Ele fizesse, Ele estaria operando a justiça contra a iniquidade? É só você pensar um juiz humano, não é? Lá do tribunal, lá do fórum. Se o juiz, ele tem diante de si um réu culpado, com todas as provas contrárias a ele, muito bem estabelecidas e determinadas, e ao final daquele julgamento, aquele juiz simplesmente falar assim: não, eu sou juiz, eu sou autoridade, eu que mando, você é culpado mesmo, está tudo claramente que é culpado, mas eu não quero te punir não, eu vou te libertar, pode sair, vai embora. Esse juiz seria um juiz justo? Evidente que não. Deus seria justo se simplesmente estalasse o dedo e acabasse com a iniquidade no mundo? Não. Deus é culpado do mal? Também não. Quem é culpado do mal? Aquele que comete o mal. Mas o mal não é criado, o mal é a deturpação do bem, não é verdade? Quem decidiu não viver no bem, na bondade, na virtude, conforme havia sido criado? Fomos nós. Antes de nós, Satanás e os seus anjos. Mas em Adão, a humanidade escolheu o pecado. Quem escolheu o pecado foi a humanidade. Não foi Deus quem escolheu o pecado para a humanidade. Logo, quem deveria pagar o preço pelo peso, pela culpa, pela sujeira do pecado, deveria ser também a humanidade. Em Adão, toda a humanidade estava representada. No segundo Adão, também toda a humanidade estava representada. Quem é o segundo Adão? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um homem deveria pagar o preço do pecado dos homens. Paulo explica isso de forma muito clara, lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Abra sua Bíblia, avance aí um pouquinho, algumas páginas, para Romanos capítulo 5. A partir do verso 12, Paulo diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Quem é esse um só homem? Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Percebe o que o texto diz?
Um só homem pecou, a morte veio sobre toda a raça. Um só homem obedeceu, a graça vem sobre toda a raça. Verso 16: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou na versão mais antiga, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos aqui? Temos o apóstolo Paulo explicando a necessidade da encarnação. O Verbo se fez carne. Ele se fez um de nós. Ele viveu a nossa realidade. Ele experimentou as nossas dores. E isso para ele representou profunda humilhação e sofrimento. Avance mais um pouquinho até Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, também o apóstolo Paulo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Percebe o que acontece aqui, irmãos? O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, o Verbo consubstancial com o Pai, ele decidiu ser um mero ser humano. Viver como um mero ser humano. Ele não deixou de ser Deus, evidentemente. Mas ele se tornou também e integralmente um ser humano. É interessante porque quando nós lemos esse texto de Paulo aos Filipenses, no verso de número 7, nós encontramos todas as características ali. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. O texto ele é muito claro em dizer para nós, a humanidade de Jesus não era um fake. Não era um fingimento, não era uma hipótese, não era um teatro. Jesus não era um fantasma que parecia muito um ser humano. E essa, inclusive, é uma das lutas de João quando ele escreve o seu evangelho e depois quando ele escreve as suas cartas também. Tinham os camaradas dizendo o seguinte: não, beleza, nós até acreditamos que Jesus era Deus, mas homem não.
Como assim? Não pode. Não tem cabimento um negócio desse. Como ele pode ser Deus e homem? E aí, qual era a tese desses caras? Dos docetistas. A tese deles era a seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. Então, matéria e espírito não se misturam. Então, não tem a possibilidade de Deus, que é bom, Deus é um ser espiritual bom, se misturar com a matéria má. Não existe isso, não tem essa possibilidade. Isso era a tese desses camaradas. E João, ele está justamente combatendo isso. E ele diz, não, negativo. Deus, com certeza, mas homem também, e plenamente homem. Paulo deixa isso claro quando escreve aos Filipenses no capítulo 2. Ele também escreve isso quando escreve aos Colossenses no capítulo 2, verso 9. Quando diz que em Cristo habita corporalmente a divindade. O que é corporalmente? Corpo. Carne, matéria, aquilo que dá para pegar. Jesus não era um fantasminha camarada. Ele não era um fantasma muito realista. Um holograma assim muito perfeito. Não. Ele tinha carne e osso. Ele sentia fome. Ele sentia dor. Ele sentia tudo aquilo que eu e você sentimos também. Ah, mas quer dizer então que Deus se limitou, Deus se rebaixou? Meus irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo usa em Filipenses 2 é que ele se esvaziou. Esvaziou por quê? Ele perdeu a divindade? Não. Ele decidiu não se valer da divindade. Para quê? Para se identificar totalmente comigo e com você. Todas as tuas dores Jesus conhece. Todas as tuas tentações Jesus conhece. Todas as tuas lutas Jesus conhece. E assim era necessário que fosse. Um escritor medieval chamado Anselmo da Cantuária, não é o nosso diácono Anselmo, é o xará dele, né? Anselmo da Cantuária, ele foi um autor escolástico. Ele escreveu um livro chamado Por que Deus se fez homem? E é um livro pequeno, mas que trata de um tema muito interessante. Ele fala da necessidade da encarnação. E aí raciocine comigo. Como em janeiro a gente não tem EBD, a gente faz tudo junto. Você tem que vir junto comigo. É aula e é pregação, tudo junto. Vem comigo. Está prestando atenção? Então tá. Deus se fez homem. Por que isso era necessário? Quem pecou? O homem. Contra quem o homem pecou? Contra Deus. O homem, por definição, é um ser finito, um ser limitado, um ser que só existe na dependência de Deus. Não é isso? Esse é o ser humano. Deus, por definição, é infinito, ilimitado, e Ele é a fonte de todas as coisas, de toda a vida, de toda a existência. Ok? Um ser finito e pequeno pecou contra um ser infinito. Um ser limitado e cuja bondade deriva totalmente de Deus, pecou contra um Deus, um ser de dignidade infinita. Está comigo? Você consegue dimensionar então o tamanho da gravidade do pecado do homem? Consegue? Não consegue não, porque você não consegue dimensionar a infinitude de Deus. Você só consegue pensar o seguinte: é tão gigantesco, é tão enorme,
que faz que o meu pecado seja a coisa mais grave que possa acontecer. O seu pecado não é grave porque traz sofrimento para você, porque traz sofrimento para sua família, porque traz sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor, porque envergonha você. Não. Tudo isso são outras consequências. Mas o nosso pecado é grave porque ele é feito contra Deus, o ser de dignidade infinita. Essa é a condição do homem pecador. Ok? Aí o que o Anselmo vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: daí a necessidade da encarnação. Daí a necessidade de Jesus ser homem. Por quê? Porque um homem pecou contra Deus. Então somente um outro homem poderia representar a humanidade na redenção. Mas de outro lado, se fosse qualquer homem, não serviria. Poderia ser eu. Não poderia ser qualquer um de nós. Por quê? Porque nós não alcançamos a dignidade infinita do Deus contra quem nós pecamos. Acompanhou? Portanto, deveria ser um homem, porque o homem que pecou, mas também precisava ser Deus, porque só Deus é um ser de dignidade infinita. Pegou? Pegou a tese do Anselmo? Se vocês não pegaram, depois você pergunta para o nosso Anselmo. O Redentor precisava ser Deus e homem, porque o pecado foi cometido por um homem, mas foi feito contra Deus. Portanto, um homem deveria representar a humanidade na redenção, porém, somente Deus poderia alcançar o tamanho da gravidade do nosso pecado. Qual é uma das frases que Jesus diz na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Como que o Filho de Deus, da mesma natureza de Deus, diz para o Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento, toda a iniquidade da humanidade repousava sobre os ombros do Filho de Deus, que é Deus perfeito também. E ele sente como homem o absoluto desamparo, o afastamento da presença e da vida de Deus. E de uma forma tão imensa que nós não podemos imaginar, ele sente o sofrimento de receber sobre si toda a nossa iniquidade, o peso da nossa iniquidade, toda ela, não parte dela. Não só o pecado que já havia sido cometido, mas o pecado que ainda seria cometido. Não só o pecado que você já realizou, mas o pecado que você ainda vai realizar. E aqueles que você jamais discernirá que fez, que cometeu. Por isso a necessidade do verbo se fazer carne. O apóstolo João, de forma alguma, quando diz se fez ou se tornou, ele está dizendo que Jesus abandonou a divindade para assumir a humanidade. Não. Verso 1 do capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava, ou seja, o verbo e Deus não são a mesma coisa. Porque quem está com não é igual a. Não é verdade? E o verbo era Deus. Opa, como assim? Sim. Mesma natureza, pessoas distintas. Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. As três pessoas não se confundem, mas as três são igualmente divinas.
e há somente um Deus. Esse é o mistério da Trindade que nos foi revelado em Cristo Jesus. O Verbo assumiu a natureza humana, porque sem isso nós jamais poderíamos ser salvos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como Paulo diz em Colossenses 2:9. E isso nos leva, queridos, a duas reflexões. Primeiro, a enormidade do amor gracioso que deve ser anunciado pela igreja. Deus não precisava de nada disso. Me espanta ver que ainda tem crente que acha que Deus precisa dele. Deus não precisa de nós. Deus não precisava nos salvar. Deus não tinha nenhuma obrigação com isso. Mas por causa do seu infinito amor, Ele decidiu entregar o seu Filho. A Trindade Santa, antes mesmo de haver mundo, já sabendo do pecado da humanidade, decidiu entregar o Filho para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para morrer a morte de toda a humanidade que Ele veio salvar. É evidente, à luz tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que o Verbo é distinto do Pai e que Ele sempre existiu. Quando alguém tentar entregar para você uma revistinha, dizendo que Jesus é um Deus, que Ele foi criado em algum momento, você não deve acreditar. Você não deve acreditar porque essa não é a revelação feita pela Escritura. Na verdade, é simplesmente uma velha heresia requentada, esquentada no micro-ondas. Uma heresia chamada arianismo, que dizia que Jesus em algum momento foi criado. Ele não foi criado, ele sempre existiu. E assim deveria ser, porque senão não alcançaria a necessidade da nossa redenção. Qual é a gravidade daquela seita da revistinha, da torre de vigia? Qual é a gravidade? A gravidade, queridos, é que ao crer num Cristo esvaziado da sua verdadeira divindade, as pessoas que creem assim estão crendo num Cristo falso, estão crendo num Cristo insuficiente para operar a nossa salvação. Crer num Cristo inferior ao Cristo do Novo Testamento é anular a graça de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo, a primeira verdade que devemos ter em mente se queremos anunciar o verdadeiro amor gracioso. Em segundo lugar, o texto diz que o Verbo esteve entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Sim, o Verbo veio e entre nós Ele operou a graça de Deus. O que é graça? É o favor imerecido. Qual é o objetivo da graça de Deus? A salvação daqueles que estavam perdidos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sem a graça de Deus, não há a possibilidade da humanidade ser salva. Sem a verdade de Deus, não há possibilidade da humanidade conhecer a graça de Deus. O próprio Cristo diz também, conforme o testemunho do apóstolo João no seu evangelho, que conhecereis e a verdade. Queridos, isso não é slogan político, pelo amor de Deus. Jesus está falando da verdade
do Evangelho. Da verdade que tem como centro a sua própria pessoa. Conhecereis a verdade revelada naquele que é a palavra, o assunto da Bíblia toda, Jesus Cristo. Conheça a Jesus, conforme a revelação perfeita e inerrante da Escritura Sagrada. Conheça esse Jesus, e então vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por mais que seja terrível o nosso pecado, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele nos prometeu desde o Antigo Testamento enviar o Salvador para operar a nossa redenção, e ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Manifestou a graça salvadora. Graça salvadora essa que é cercada, protegida pela verdade da Escritura que não erra, que deve ser propagada, proclamada com precisão e com fidelidade. Se a igreja abre mão da Escritura, ela abandona a graça de Deus. Alguns tentam pregar uma graça sem Bíblia. A graça sem Bíblia é desgraça. A graça sem Bíblia é propaganda enganosa de filosofias humanas, de filosofias vãs, de pessoas que tentam, com suas péssimas intenções, manipular a fé cristã, com o objetivo de cooptar o movimento de Jesus, que não pode ser impedido, e capturar esse movimento da igreja para os seus próprios interesses humanos, para os seus próprios interesses mesquinhos. A igreja jamais deve se submeter a qualquer outra autoridade que não seja a autoridade de Cristo Jesus, conforme a revelação perfeita da Escritura Sagrada. E se assim for, a nossa proclamação sempre será cheia de graça. E a nossa proclamação cheia de graça sempre alcançará os corações daqueles que estão perdidos, daqueles que estão como ovelhas que não têm pastor. Em primeiro lugar, o Verbo se fez um de nós, se identificou conosco e carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Em segundo lugar, ele veio manifestar a graça salvadora de Deus, graça essa que jamais estará divorciada da verdade. Pelo contrário, em Cristo Jesus encontram plena comunhão, a graça do perdão de Deus, a verdade que também flui de Deus. Por último, encerrando esse nosso tempo, terceira parte do verso, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, queridos, nós estamos, perceba isso, no iniciozinho do Evangelho. João apenas começou a contar a história de Jesus. Ele não está no final, está no início. E ele diz, no início, vimos a sua glória. A grandiosidade da sua glória. E aí você vai avançando, e você vê Jesus andando pela Galileia, e você vê Jesus conversando com homens simples, Filipe e Natanael. Depois você vê Jesus numa festa de casamento, onde ele faz o seu primeiro milagre. Depois ele tendo um encontro com o mestre da lei, e assim o Evangelho prossegue, aparentemente, mostrando um homem de vida muito simples. Em muitos sentidos, vivendo uma vida muito semelhante
em muitos sentidos, não em todos, a vida de João Batista. Ou até mesmo de outros, que naqueles dias também se levantavam como pretensos profetas. Num primeiro momento, Jesus era só mais um. Mas João, que havia andado com Jesus, que havia testemunhado da sua obra, que havia experimentado o seu discipulado, que ouviu no Calvário: mulher, eis aqui teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Foi para João que essas palavras foram ditas. O discípulo amado, após a Páscoa, após a ressurreição, e aqui nós estamos em algum momento do final do primeiro século, final da década de 80, início da década de 90 do primeiro século, mais ou menos 60, 50 e pouco, 60 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, quando João escreve essas palavras. Nesse momento, João ele pode dizer sem dúvida alguma, já sendo ancião, já sendo um homem velho: eu vi com os meus olhos a glória do Filho de Deus. E não é qualquer glória, não é a glória de qualquer rei, mas é a glória do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. O que é isso, meus irmãos? É o papel que Cristo veio desempenhar. Ele veio manifestar a graça, mas a graça é acompanhada da verdade. A verdade, ela só pode ser conhecida mediante revelação. Ah, pastor, não é bem assim, é a ciência. A ciência estuda a revelação geral. Deus se revela na natureza. É o livro da ciência, que alguns tentam entender sem Deus, e por isso entendem errado. Entendem de forma limitada, incompleta. A ciência se preocupa com a revelação geral, mas existe uma revelação especial, uma revelação que tem como objetivo a redenção da humanidade, a salvação da humanidade. E essa revelação, ela tem como personagem central a pessoa de Jesus, e ela tem como testemunho fiel e infalível a Escritura Sagrada. Nós não tivemos ou não temos a experiência idêntica de João. Nós não fomos testemunhas oculares da encarnação. Nascemos muitos séculos depois. Mas na Escritura nós também podemos conhecer Jesus com precisão, conhecer Jesus com profundidade e, o mais importante de tudo, conhecer Jesus com relacionamento, de modo a que nós também possamos ver, e com João podemos afirmar: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória essa que nos conecta com o Pai. Glória essa que nos revela quem o Pai é e nos revela o seu propósito. Veja, por favor, o que o autor de Hebreus diz na abertura da sua obra. Hebreus capítulo 1, do 1 até o verso 3, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora veja o verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
vimos a sua glória. Verdadeiramente vimos a sua glória. Porque ao conhecer Jesus e ao experimentar os efeitos da sua vida, morte e ressurreição, nós somos conectados com o Pai num relacionamento profundo e verdadeiro. E diante disso, toda a Escritura faz sentido para nós. A Escritura antes de Cristo apontava para Ele. A Escritura depois de Cristo fala dele. E em Cristo nós podemos verdadeiramente conhecer quem Deus é e experimentar da sua glória. Sim, experimentar. Não apenas conhecer teoricamente, mas experimentar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, se você quiser folhear a sua Bíblia. O apóstolo Paulo mostra uma verdade muito profunda acerca de como nós crentes experimentamos a glória de Deus. Diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glorificar a Deus e testemunhar da sua glória faz com que sejamos transformados segundo o padrão perfeito de Cristo Jesus. E essa obra, ela é feita pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas, de forma equivocada, colocam em oposição a obra da proclamação, da evangelização, de missões, com uma busca fervorosa pela primazia da glória de Deus. Nada pode ser mais tolo do que isso. O reconhecimento absoluto da soberania de Deus, da graça soberana de Deus, da glória de Deus manifesta no Evangelho. Essa consciência só nos alimenta a proclamar mais e mais, a pregar mais e mais. E a fazermos isso, inclusive, com a certeza absoluta de que o Senhor, Ele mesmo garantirá os resultados da nossa proclamação. Porque se o resultado da obra missionária dependesse da força do braço da igreja, meus irmãos, ninguém teria conhecido a Jesus. Nós não estaríamos aqui. Basta você ler os evangelhos e o livro de Atos, que você verá que os apóstolos eram homens pecadores, limitados, pequenos, igual a gente. Mas através deles, o evangelho se espalhou por todo o Império Romano. E a partir daquilo que eles fizeram, o evangelho continuou se espalhando, de modo a alcançar hoje todo mundo. Mas ainda há uma obra a fazer. Ainda há gente que não conhece a Jesus. E agora a vez é nossa, é a nossa geração. Nós proclamaremos a glória de Deus, que se manifesta acima de tudo no Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, sabendo que Jesus, Ele se fez um de nós, para demonstrar de forma cabal, plena e perfeita, o amor de Deus por nós. Sabendo que Ele se fez um de nós, para nos manifestar a sua graça e a sua verdade. E sabendo que a verdade de Deus, ela é expressa no propósito fundamental de Deus, que é manifestar a sua glória em toda a terra. Que nós, então, anunciemos o amor gracioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Santo e bendito